Olá, um outro recurso, além do Flexbox, que já tem os vídeos disponíveis, que você pode dar uma olhada, é também o CSS Grid. Junto com o Flexbox, esses dois elementos, esses dois recursos do CSS ajudam muito na disposição dos elementos dentro de uma página, né, para serem apresentados para o usuário. Veja que esses dois recursos são muito úteis para que a gente conheça, como eu já expliquei anteriormente, porque os principais frameworks de CSS utilizam eles como base, né, para dispor os elementos, né, tanto o Flex como a Grid, né, para que a gente possa fazer o layout. Esses dois recursos ainda utilizados em conjunto com elementos de responsividade, como mídia, ajuda muito mesmo na elaboração dos sites. E conhecer o funcionamento deles é essencial, porque, então, como eu expliquei, os frameworks utilizam eles, né? Então, nós já vamos achar muitas vezes uma classe pronta, né? No Bootstrap, por exemplo, você pode colocar lá um dflex, um d-flex, ele já coloca o display como flex, com grade também. Mas você conhecer a terminologia é importante para depois, quando ver na documentação desses frameworks o uso desses recursos, saber então como poder utilizá-los bem. Como no caso dos exemplos do Flexbox, eu já trouxe alguns códigos prontos, com um estudo baseado neste material do CSS Tricks, né, um guia completo para o CSS Grid, né? Então tem algumas dicas importantes aqui, né? Nós vamos, ao invés de display flex, nós vamos usar o display grid, e aí então tem as características, né, como na grade nós temos o início, o final, né? Então a terminologia importante que nós temos, né, de uma grid line, que é a linha da nossa grid, uma célula, muito parecido com, por exemplo, estivesse trabalhando com uma planilha, né, com uma planilha de uma tabela, né? Então nós temos aqui uma célula, nós temos toda uma linha, né, uma track, uma linha que nós podemos trabalhar, uma área, né, que nós trabalhamos. Então ele mostra esses elementos para nós aqui, né, que nós podemos utilizar. Então tem que nós utilizamos bastante, né? Então nós temos as linhas horizontais, verticais, que são apresentadas, e também temos aqui esse conjunto de exemplos que é tirado do Origami e é baseado neles, então, que eu preparei esse conjunto de vídeos para que a gente possa estudar aqui os conceitos do CSS Grid, né? Então são dois materiais que eu vou disponibilizar os links e que podem lhe ajudar bastante, né? Então nós vamos ver o conceito do Display Grid, a ideia das templates columns e da template rows e também das áreas. Eu apresentei um conjunto menor de recursos, porque muitos recursos, muita questão de justificar os elementos, tal. Você pode utilizar parecido com o que a gente já aprendeu, com o que nós vimos em Flex, né? E outros recursos, eles podem ser simplificados utilizando o template area, por exemplo. Então eu resolvi aqui neste caso apresentar apenas o template areas. Essa parte de justificativa dos elementos, né, eu quase não apresentei, porque respeita a mesma ideia do que nós já podíamos ter dentro do Flex, né? A única diferença é que lá, ao invés de nós utilizarmos Flex Start, Flex End, e aqui então muda só para Start End, mais Space Around, Space Between, ele continua funcionando. Então nós vamos ver os principais recursos que diferenciam bastante, né, da ideia do Flexbox. E a principal diferença é que o Flexbox nós tínhamos a direção dele ou em linha ou em coluna, né? Nós tínhamos o Flex Direction, e no CSS Grid não, eu tenho uma grade, então eu posso colocar os elementos ali dentro dessa grade. Nos próximos vídeos, então, eu vou apresentar os códigos para você, que já são pré-elaborados, né? Dos exemplos do uso do CSS Grid numa página em HTML.